Olá, amigos, mais uma vez aqui estamos nós com o seu O Mestre Falou. A Bíblia Registrou. E estamos trazendo a vocês as interpretações dos textos bíblicos com um novo tema. Pastor, qual será a postura, como que vai estar a igreja que precede o arrebatamento na visão de Cristo? Nós precisamos iniciar, André, pelo capítulo 13, verso 25. E depois nós voltaremos ao capítulo 24. Tá. Mateus, né? Isso, capítulo 13, verso 25. 13 e 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Lembre-se que aí, esse texto, em apreço, fala da parábola do trigo E do joio? E do joio, isto. Agora, qual a diferença entre o trigo e o joio? Aparentemente nenhuma. Nenhuma. Tanto que o senhor daquela vinha proibiu os seus funcionários de arrancarem o joio. Mas disse a eles, deixa aí até o tempo da colheita, eles vão crescer juntos. Não obstante, alguns exegetas e pensadores rejeitarem esta visão de Cristo para a igreja, eu, entretanto, penso que Cristo está mostrando aqui como há de ser a igreja, como há de agir a igreja próximo do arrebatamento. Ou seja, lembra-se que ele citou, também Mateus registrou, estarão 2 no campo, um será tomado. Outro será deixado. Estarão 2 no moinho. Mesma situação. Um será tomado. Outro será deixado. Agora, eu não posso acreditar que ele estará tratando aqui de uma questão numérica. Vai subir 50%, vai ficar 50%. Absolutamente. Penso e entendo que ele está falando, sim, de 2 pessoas frequentando a mesma instituição religiosa com o mesmo fervor. E um deles não estará pronto para o arrebatamento. Um deles, de forma consciente ou inconsciente, não se sabe, estará sim servindo ao espírito do anticristo. Quando não, observe aí João, 1 João, capítulo 2, verso 18. João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ora, João está falando do quê? Da igreja que precede o arrebatamento. E é muito interessante a maneira como João o descreve. Diz, o anticristo vai vir. Mas antes que ele venha, dentro das instituições religiosas, já terão pessoas esperando. Aqui Paulo dá a corroboração em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, dizendo que já o espírito da iniquidade opera, havendo um que o resiste. o grande problema lá do joio, quando os empregados perguntam para o patrão quem foi que semeou o joio, sendo que ele só semeou a boa semente, o que ele disse? Isso eu já leu. Eu já li. O senhor acabou de ler? Agora? O que ele disse? Os homens dormiram. Ah, tá. Ele fez isso. Então vai, retorna. Observe, lá na parábola do joio e do trigo, quando os funcionários procuram o patrão para saber dele qual a origem do joio, sendo que ele só semeou a boa semente, o que ele responde a eles? Que os homens dormiram e o inimigo foi Pois isso. Ou seja, os líderes, aqueles que têm a revelação da palavra, esqueceram de ministrá-la. E o que acontece? Semeou, o inimigo semeou A semente. No meio da igreja. dentro dela, não fora. Então havia uma preocupação muito grande em trazer as pessoas
mas não há uma preocupação em educá-las, prepará-las para que se torne uma resistência contra o espírito do anticristo. Uma segunda coisa, André, que devemos perceber é que os que estão dentro das instituições religiosas e que esperam o arrebatamento, esperando a manifestação do anticristo, eles não são endemoniados. Absolutamente. São cristãos normais que profetizam, falam em línguas, são batizados no Espírito. Tanto é que não dá para diferenciar um do outro. Isso. A questão é que nós trabalhamos muito tempo expulsando o espírito do anticristo das pessoas. Mas não é um demônio. É uma forma de vida. Do latim modus vivendus, né? Maneira de viver. Então é quando o cristão escolhe uma forma de viver. E aí sim, olha o que Cristo diz no capítulo 24, versos 10 a 12 de Mateus. É muito interessante isto, porque não é um demônio. O espírito do anticristo não é um demônio, e sim uma maneira de vida, uma forma de viver. Mateus 24, 10 a 12. 10 a 12. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, nesse contexto caótico quanto à espiritualidade dos cristãos, vão aparecer pessoas traidores, pessoas fazendo o mal para o seu próprio irmão, pessoas que vivem na iniquidade do dia a dia e por isso não conseguem amar. Por isso não conseguem amar. E na realidade, quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz, olha, agora persistem a fé, a esperança E o amor. e o amor. Mas o maior dentre eles, É o amor. porque só ele prevalece. Ter fé é necessário, crer é necessário, ter esperança é necessário, mas só o amor salva. Imagine uma igreja cheia de pessoas sem amor. Vai deixar as pessoas morrer espiritualmente. É interessante o senhor tocar nesse assunto. Como que vai estar a igreja? Por exemplo, vai estar com muito milagre? Vai estar acontecendo o quê? Aí A Bíblia está. trata sobre isso? Sim, aí é que está, porque o espírito do anticristo vai exatamente fazer tal coisa, os sinais e milagres e as maravilhas. Mas pensem que são só coisas terrenas. São só coisas terrenas. Não vai ser salvação. Ou seja, Só. é bem próximo de um evangelho Da prosperidade. prosperidade, onde os ministrantes usam a hipnose exoriana, usam a PNL, programação neurolinguística, e o coaching. Ou seja, é a mensagem para induzir a pessoa a ser um conquistador, não a ser um cristão e ter amor. E nós veremos na sequência, posteriormente, nós veremos na visão de outros, como João, Paulo, Pedro, e há de se observar que eles trataram também deste assunto. Olha o verso 24 desse mesmo capítulo 24. 24 de Mateus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se for possível, enganariam até os escolhidos. Respondeu a questão do Senhor, se vai ter milagre, profecia, e depois Cristo diz, naquele dia eu colocarei os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita. E estes da esquerda então me dirão, mas Senhor, no teu nome profetizamos, fizemos maravilhas. Curamos. E há um outro texto que o evangelista registra em que Cristo disse assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Estive preso e não me visitastes. Estive enfermo e também não me visitastes. Aí eles respondem, mas Senhor, quando foi que fizemos isso? Então, quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos. Falta de amor.
Porque eu só posso servir a Deus se eu servir ao Senhor. O meu próximo. O meu próximo. E é interessante que ele diz, olha, falsos cristos. Não é pessoa dizendo, olha, eu sou o Cristo. Não é isso não. A palavra Cristo significa ungido. Ungido. São Nossa. falsos Ungidos. apóstolos, pastores, evangelistas, bispos, reverendos, que aparecem ministrando e fazendo milagres e, se possível, enganariam até. Os escolhidos. Não há tantos escolhidos que estão indo para, oh, fulano é o homem de Deus. Por quê? Ah, porque ele cura o Beltrano. Porque curou o ciclano. Mas aí é que está. Mas ama as pessoas? Ou curou só para ter nome? Para ter um retorno qualquer? Para finalizarmos a visão de Cristo quanto a condição, Os versos 38 e 39, né, do capítulo 24 de Mateus. Isso. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. é muito interessante. Primeiro, olha, ele disse que por se aumentar a iniquidade na igreja, o amor, E muito se esfriará. e diz, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé Fé na terra. Sem amor, Sem fé. e agora preocupado com o social, materialista. Materialista. Ou seja, nos dias de Noé, todo mundo comprava, vendia, casava e ninguém está nem esperando o dilúvio. O dilúvio que já vinha sendo anunciado desde os tempos do bisavô do Noé. E ninguém se preocupa. Nossa. Hoje a preocupação é o quê? Que Deus me tire do fundo do poço, que Ele me livre do abismo. Mas eu não estou preocupado com a salvação das pessoas, com a libertação das pessoas. Não estou preocupado com o arrebatamento, em me aperfeiçoar, santificar, me converter. Eu me preocupo com o social, ter saúde, ter dinheiro, ter uma boa família, viver bem, evitar escândalos. Mas ele disse, olha, vai ser assim. Mas ele disse, olha, vai ser assim. Ninguém vai estar esperando. E aí é que está. Correto? Então, sem amor, sem fé e preocupado só com o material. Materialistas. Então Jesus deve vir amanhã. Do jeito que está indo. Certamente Misericórdia. ele tem misericórdia de alguns outros que ainda precisam chegar. Né? Então, você, amigo, nós nos encontraremos certamente no seu próximo O mestre falou. A Bíblia Registrou. E estamos trazendo as interpretações dos textos bíblicos. Até lá, fique na paz, prossiga na fé e proceda sempre com justiça, porque estaremos certamente contigo novamente, se Deus disser que. Sim. Até mais.